Hoje eu quero aqui fazer uma defesa em relação àquela colocação que aquela senhora Ana Paula Valadão agora está fazendo previsões que a Igreja Católica vai acabar, que a idolatria vai fechar as portas. Esta senhora está ficando com o juízo perturbado. Porque quando ela insulta a Igreja de Cristo, ela está perdendo o brilho e a decência de ser uma anunciadora da palavra de Deus. Porque não se pode e não se deve, de maneiríssima nenhuma, fazer com que esta igreja seja uma condenação para as pessoas que vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Ana, quero aqui te convidar que não precisa fazer essas previsões malucas. Observem, quando a senhora está pregando na tua igreja lá, a Batista renovada, reformada, dividida, eu não sei que Batista é esta que a senhora está frequentando, me parece que ela rachou no meio, me parece que as igrejas evangélicas estão se soltando uma da outra, querendo ser a dona da verdade e dizendo que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Isto realmente é uma falta de discernimento e conhecimento da palavra de Deus. Falar da Igreja Católica, até o diabo fala, está tentando aí há muito tempo, querendo acabar com esta fé cristã, querendo derrubar, caluniando as pessoas. Quero aqui dizer que eu estou aqui apenas defendendo a Igreja Católica. Eu não estou aqui defendendo padres, ou bispos, ou homens ou mulheres que passaram e erraram, não. Eu estou aqui para dar a minha vida por esta fé católica. Olha, a senhora, dentro do teu culto ali, me parece que ali virou um centro de macumba, não desrespeitando nenhum tipo de crença, que este não é o meu dever. Com aqueles tambores batendo, aquela dança maluca, a senhora acredita que realmente aquilo ali faz parte de uma igreja cristã? A senhora não precisa ter um pouco mais de raciocínio lógico e entender o significado do que é ser cristão e anunciador da palavra de Deus? Senhora, observem comigo, em Mateus 16, versículo 18, e Mateus 28, e versículo 19, o próprio Deus, o próprio Jesus determina esta igreja. E lembre-se que ele disse o seguinte: as portas do inferno jamais prevalecerá contra esta igreja. Então, a senhora precisa tomar cuidado quando a senhora faz as suas previsões que não correspondem à realidade bíblica. Essa igreja já passou por várias situações, perseguições, calúnia, difamações, padres também que erraram e demais pessoas. Ela está aí até hoje, porque ela tem a assinatura de Deus. Ela tem a presença de Cristo. E a presença real. Jesus ressuscitado. Então, a senhora precisa ter um pouco mais de cuidado com o que a senhora está anunciando para os seus irmãos e irmãs aí do Brasil inteiro. Observem comigo, em Lucas 1, 46, 56, a importância da mulher. A senhora tem o seu valor. A senhora é uma pessoa importante, sim, como cristã, mas precisa amar a Igreja de Cristo, porque sem ela a senhora não chega no céu. Sem a intercessão dos santos, sem a intercessão de Maria, sem Jesus ter passado no Calvário e ressuscitado para que ele nos dê esta oportunidade de encontrar este caminho. Como é que eu vou ler aqui, senhora, Lucas, se eu não seguir exatamente o que ele escreve? Se eu não seguir aqui os Coríntios, como é que eu vou conhecer a palavra de Deus? Como é que eu vou ter alguém para me dizer, olha, você tem que ir por aqui, eu tenho que ir diretamente até Deus? Que bonito, né? Que se a senhora observar, como eu já falei aqui no instante, em Mateus 28, 19, o próprio Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Observem, se a senhora é mais importante do que Jesus, ele diz para os seus discípulos: e essa autoridade eu vos dou,
Vá e anuncie o Evangelho e pregue em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Este é o momento que nós temos que viver. Coríntios 1, capítulo 11, versículo 1 ao 16, nós temos que ter essa lealdade na pregação do que a mulher faz. Olha muito bem, a mulher, nesta leitura, diz o seguinte: o valor que a senhora tem. O senhor da mulher, quem é? É o homem. O senhor do homem, quem é? É Cristo. O senhor de Cristo, quem é? É Jesus, no caso, Deus. Minha irmã e meu irmão, precisamos analisar melhor as nossas condutas naquilo que a gente está fazendo. Coríntios 2, capítulo 4, versículo 1 ao 18, ele fala sobre a lealdade da pregação do Evangelho. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Nós não falsificamos, irmã, a palavra de Deus. A senhora sim, que a senhora prega uma palavra separada, dividida. João, lá atrás, ele já condenava essas pessoas que queriam pregar Jesus, que não faziam parte do grupo apostólico. Observem isso. Se você tem a assinatura de João para com a tua pregação. Aos Gálatas 1, 6, 10, só é um evangelho autêntico. Olha que bonito. Ele diz o seguinte: se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho fora o que nós temos anunciado, seja anátema. Isso quer dizer excomungado. Se você não prega a palavra de Deus dentro da igreja católica, a senhora está excomungada. É a palavra que diz, não sou eu. Porque a senhora veio da onde? Qual é o fundamento bíblico que a senhora tem? Qual é a razão bíblica que a senhora tem? Qual é o conhecimento que a mulher tem para ensinar o homem ao caminho da salvação? A senhora não pode. Biblicamente, a senhora não pode. A senhora não tem valor religioso, de maneiríssima nenhuma. Valor religioso, valor... A Bíblia diz que não. A mulher não pode ensinar o homem o caminho da salvação. Porque você veio da costelinha do homem. Você é devedora do homem. Para que você tenha uma vida imoral e digna. Você depende dele. Não quer dizer que você tem que ser, olha a palavra, ela tem que ser submissa. Mas não concordo. Mulher nenhuma tem que ser submissa. Toda mulher tem que ter o seu espaço. Mas ela não pode fazer do teu direito aquilo que você tem que fazer. Criticar, insultar e condenar quem quer que seja. Minha irmã e meu irmão, precisa tomar cuidado com tudo aquilo que a senhora está fazendo aí. Agora, no PHM, na canção nova, me parece que a senhora me fez umas previsões, né? E a sua previsão foi pro saco, foi pro ralo, porque Deus é maior. Nenhum ser humano pode fazer previsões contra a vontade de Deus, de maneiríssima nenhuma. Estou aqui falando bravamente, indignado, porque a liberdade de expressão faz com que a gente venha condenar uma igreja séria, santa, constituída por Jesus. Enquanto vocês saem por aí dizendo que a gente é idólatra, que idólatra? Minha irmã, o próprio Deus teve um relacionamento com o homem através de imagens, colocado no centro do culto, determinado por Moisés. Ou a senhora não sabe disso? Hein? Servir a Jesus Cristo é idólatra? Servir aos apóstolos, os seus ensinamentos é idólatra? Não é, minha irmã, de maneiríssima nenhuma. Você pode gritar, pode tocar tambores, pode dançar aquela dança do diabo, aquela dança louca, aquela dança que tem as manifestações do demônio. Pode dançar do jeito que quiser, porque essa igreja jamais vai sofrer as consequências de um dia acabar, porque ele é o caminho da salvação para todos nós. Amém? Lembre-se vocês que vão fazer as tuas críticas, leiam bastante, peguem os seus capítulos, os seus versículos, para que vocês façam as suas indagações, para que vocês venham a responder e criticar bastantemente. Mas lembre-se, se você tem a assinatura, repito, de Deus,
para ter uma religião, para ter uma crença, porque a igreja verdadeira é de Cristo, é a católica. A sua é apenas uma caricatura, sua, dependente, sem valor religioso. Haja vista que o próprio Jesus não está nem aí para vocês. Olha o que vocês fazem. Se divide para um lado, outro para o outro, e vai enxingando um, enxingando o outro, fazendo aquela festa. E todos têm razão. Todos têm razão. Quando você, senhora, se aproximar do céu, a senhora vai chegar lá e bater na porta. O próprio anjo vai dizer para a senhora foi aquela que caluniou, falou mal, julgou, enxingou a igreja de Cristo. Mas a senhora, ninguém nunca falou para a senhora que aquela igreja católica apostólica romana foi fundada por Jesus com o teu sangue derramado? E a senhora fez tudo ao contrário? Foi dona das suas próprias razões? Minha senhora, desça agora para os porões do inferno para pagar tudo aquilo que a senhora fez. Não por falta de aviso, porque muitos irmãos lá embaixo avisou que ninguém poderia falar da igreja de Cristo. E a senhora fez ao contrário. Só falou mal, só enxingou e principalmente disseram que todos eles eram idólatras. Idólatra é servir aquele quadro que conta a história de Jesus? Minha irmã e meu irmão, amar a igreja católica é um dever de todos nós. Porque fundar religião até eu posso fundar. Sair daqui e fundar uma religião. Tenho estrutura para isso. Mas não sou idiota, não sou burro de sair querendo ser dono da razão, dono da verdade, se eu não tenho essa autoridade. Eu tenho autoridade, sim, dado pela Igreja Católica, como leigo e missionário, para falar e defender essa igreja. Se eu tiver que ir para o inferno, eu vou defendendo essa igreja, e os apóstolos vão comigo. Se eu tiver de ir para o céu, eu vou defendendo essa igreja e os apóstolos vão comigo. E Jesus também está lá me esperando, porque foi Ele que plantou essa igreja, foi Ele que plantou o cristianismo, foi Ele que plantou esta fé. Então, por isso, eu estou pronto para defender esta fé cristã. Que Deus abençoe. Este foi o Diálogo da Fé, defendendo a Igreja Católica, defendendo a Igreja de Cristo e dos apóstolos. Se inscreva no meu canal para que eu possa cada vez mais defender. Católicos, venha comigo, tenha fé, vamos em frente e não vamos deixar que uma mulher como esta senhora venha fazer e indagar como ela bem quer. Respeito a senhora como pessoa e como mulher, mas como religiosa e pregadora, infelizmente, a senhora é um fracasso em nome de Jesus. Amém. Deus que te perdoe por tudo aquilo que você diz contra a fé católica.